Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Futebas. Hoje vamos mergulhar na vida e carreira de um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em 9 de agosto de 1931, no Rio de Janeiro. Zagallo descobriu sua paixão pelo futebol desde cedo. Sua infância foi marcada por partidas disputadas nas ruas com seus amigos, onde ele já mostrava seu talento promissor. Decidido que queria perseguir o sonho de virar jogador de futebol, só lhe restava convencer o pai. No entanto, o pai de Zagallo queria que o filho trabalhasse na fábrica de tecidos da família. Quem ajudou a deixar Zagallo seguir o seu sonho foi seu irmão, Fernando. Zagallo era fanático pelo América RJ, e justamente foi naquele time que ele começou a jogar nas divisões amadoras de futebol, onde ganhou 2 títulos que atraiu o interesse de grandes clubes. Sua carreira como jogador começou no Flamengo, onde ele assinou o seu primeiro contrato profissional em 1951. Zagallo rapidamente se destacou com sua habilidade e visão de jogo, impressionando a todos que o assistiam em campo. No entanto, foi na Copa do Mundo que Zagallo brilhou intensamente. Na final contra a Suécia, ele marcou um dos gols da vitória por 5-2, garantindo o bicampeonato mundial para o Brasil. Depois da Copa, recebeu várias sondagens e propostas de salário absurdas na época, a maior sendo do Palmeiras de 5 milhões de reais, mas acabou optando pelo Botafogo. Sua esposa era professora e iria acabar perdendo suas aulas se fosse para São Paulo. Além disso, Botafogo tinha um dos times mais fortes do Brasil na época. Zagallo jogou ao lado de feras como Garrincha, Nilton Santos, Amarildo e Quarentinha. Eles formaram um time inesquecível. Zagallo se tornou um ídolo eterno da torcida do Botafogo. Sua raça, talento e paixão pelo clube o colocaram na galeria dos maiores jogadores que já vestiram a camisa alvinegra. Após se firmar no Botafogo, Zagallo se destacou e ganhou mais uma vez a Copa do Mundo em 1962, sendo peça fundamental para a conquista desses títulos. Zagallo voltou a marcar em Copas do Mundo. Na fase de grupos, ele anotou um dos gols na vitória por 2-0 sobre o México. Zagallo iria se aposentar como jogador 2 anos depois de ganhar a Copa do Mundo. Após encerrar sua carreira como jogador, Zagallo decidiu seguir como treinador e teve um sucesso tremendo. No início de sua carreira como treinador, Zagallo comandou o Botafogo durante 3 anos e conseguiu se consagrar campeão brasileiro no 2º ano como treinador e bicampeão carioca. Com esses feitos, Zagallo foi o escolhido para comandar o Brasil na Copa de 70, e durante a Copa aconteceu um dos momentos mais marcantes na carreira de Zagallo. Ele conquistou a Copa do Mundo de 1970 como técnico. Formou uma das equipes mais talentosas e memoráveis da história do futebol. Ele formou o Esquadrão de 70, considerado por muitos o melhor time de todos os tempos, com craques como Jairzinho, Gerson, Tostão, Carlos Alberto, Rivelino, Clodoaldo, Piazza, Brito, Félix, Everaldo e, é claro, o nosso eterno Rei Pelé. O Brasil encantou o mundo com seu futebol vistoso e goleador e por isso acabou conquistando o tricampeonato mundial. Depois, Zagallo ainda comandou vários times como o Fluminense, Flamengo, Vasco e entre outros. Em 1994, Zagallo assumiu o cargo de coordenador técnico da seleção brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira. Juntos, eles guiaram o time à conquista do tetracampeonato mundial nos Estados Unidos. Zagallo já havia conquistado a Copa do Mundo como jogador em 1958 e 1962, e como treinador em 1970. Mas a conquista do Tetra em 1994 teve um sabor especial para ele. Após a conquista do Tetra, Zagallo sentiu a vontade de comandar a seleção canarinha pela última vez e depois de demonstrar seu interesse, Zagallo assumiu o comando da seleção brasileira em 1994. O objetivo era conquistar o pentacampeonato mundial na próxima Copa do Mundo na França. Mas,
Como o Brasil já estava classificado para a Copa de 98, Zagallo não teve a oportunidade de demonstrar o poder da equipe brasileira sob seu comando. Por isso, muitos questionavam se Luxemburgo, que estava em alta na época, era a melhor opção para comandar a seleção. Zagallo teria que mostrar um desempenho surpreendente na Copa América de 97 para manter seu cargo. E com tanta pressão, Zagallo calou as críticas e ganhou a Copa América com 100% de aproveitamento. Além disso, a atuação impressionante na semifinal contra o Peru, com uma goleada de 7-0, foi um dos pontos altos da campanha do Brasil. Após conquistar o título, Zagallo pronunciou uma de suas frases mais icônicas. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Com o título e as críticas silenciadas, Zagallo manteve seu cargo para a Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira chegou à Copa do Mundo de 1998 como favorita. O time era recheado de craques, como Ronaldo, Rivaldo e Roberto Carlos. Depois de uma bela campanha pela Copa, o Brasil chegava favorito a levar o pentacampeonato para cima da França de Zinedine Zidane, mas inesperadamente o astro Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão um dia antes, criando tensão e preocupação na equipe. Mesmo com a convulsão de Ronaldo no dia anterior, Zagallo o escalou como titular, causando uma revolta enorme na imprensa. No entanto, naquele dia parecia que o Brasil não havia entrado em campo e tomou 3-0 da França. Apesar da derrota na final de 1998, Zagallo confrontou a imprensa mostrando a sua coragem ao escalar Ronaldo para o jogo. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Mesmo depois dessa derrota, Zagallo deixou um legado eterno no futebol brasileiro. Ele é o único tetracampeão do mundo, um feito que provavelmente jamais se repetirá. Além de suas conquistas no futebol, Zagallo tinha suas superstições e manias peculiares. Ele costumava utilizar roupas azuis e brancas em jogos importantes, pois acreditava que essas cores lhe traziam sorte. Zagallo, na sua época como técnico, treinou vários clubes, mas também várias seleções. Zagallo já comandou a seleção do Kuwait em 1976 até 1978 e a seleção dos Emirados Árabes em 1990. Uma das particularidades de Zagallo era sua paixão pelo número 13. Tudo começou quando ele se casou com Alcina de Castro Zagallo, no dia 13 de janeiro de 1955. Alcina era devota de Santo Antônio, cujo dia de comemoração é 13 de junho. A partir daí, Zagallo passou a adotar o número 13 em sua carreira. Ele jogou com a camisa 13 no Botafogo e na seleção brasileira. Como treinador, ele também costumava usar o número 13 em seu uniforme. Zagallo sempre negou que fosse supersticioso. Ele dizia que o número 13 simplesmente lhe trazia sorte. Para Zagallo, o número 13 era mais do que apenas um número. Era um símbolo de sua paixão pelo futebol, de sua fé e de sua família. Zagallo foi, sem dúvidas, uma figura ímpar no futebol brasileiro. Sua brilhante trajetória como jogador e treinador o tornaram uma referência no futebol brasileiro, deixando um legado para as gerações futuras. Zagallo era um pai para os jogadores da seleção brasileira. Ele sempre se preocupou com o bem-estar deles e os ajudava a superar os desafios dentro e fora de campo. Grandes jogadores como Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos tiveram em Zagallo um mentor e um amigo. Ele os ensinou a amar a seleção brasileira e a lutar pelo sucesso. Zagallo deixou um legado eterno no futebol brasileiro. Ele é um exemplo de paixão, dedicação e amor à seleção brasileira. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre a vida de Zagallo, o ícone do futebol brasileiro. Se vocês têm sugestões de outros jogadores importantes do futebol que desejam ver aqui no canal, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal Curiosidades do Futebas para não perderem nenhum conteúdo sobre o mundo do futebol. Agradecemos a todos por assistirem e nos vemos no próximo vídeo.